Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 23º episódio do Zona 2 Cast, esse podcast que você já conhece, que fala sempre de esporte, de vida real e também de muitas histórias por trás das conquistas, né? E também por que não falar de recomeço, né? E hoje, que esse será o tema principal do nosso podcast, falando também sobre recomeços, né? E a gente tem aqui também, porque a gente fala de recomeço porque quando a gente vê aquele palco montado naquela prova, aquela competição, muitas vezes a gente não sabe as histórias que estão por trás daquelas conquistas, né? Dos atletas que completam aquela prova. E por isso que a gente está recebendo hoje dois excelentes convidados aqui para vocês. Meu amigo Anselmo, também, que tem uma história de superação, uma história de recomeço também, né? Para quem não sabe, o Anselmo chegou aí na pandemia a pesar 115 quilos, né, Anselmo? Já aí café em excesso, alimentação totalmente errada, comendo de madrugada também. E até que num determinado dia, né, Anselmo, houve aí uma virada de chave na sua vida e acho que vai ser uma história bem legal para a gente compartilhar aqui, né? Isso mesmo. Durante a pandemia, antes da pandemia, eu sofri uma dor muito grande pela manhã, achava que era um AVC, e aí foi quando, de fato, eu comecei a cuidar da minha saúde, prometi que nunca mais teria essa dor novamente, e foi quando houve, de fato, a virada de chave aí para uma vida mais saudável. Legal, isso aí vai ter uma história longa para contar pra gente, né? E outra história de recomeço, né? Vamos dizer assim, outra história que bem legal também que vai trazer para vocês é a nossa amiga Carol, né? Que vai falar um pouco dessa relação aí com cigarro, né, Carol? Que é a questão do que houve aí em 2017, uma coisa até curiosa que aconteceu. Em 2017, a Carol, para quem não sabe, já praticou vários esportes, né? Na época da infância, natação, karatê, dentre outros esportes, ela vai contar um pouco pra gente aí. E também teve uma virada de chave e conheceu o triatlon aí, inclusive do ano de 2022, né? Completou um Ironman 70.3 e tem muita história legal para contar de recomeço pra gente, né, Carol? Seja bem-vinda. A minha história, ela tá atrelada sempre a esse recomeço e eu sou uma defensora de quantas vezes a gente puder recomeçar, é importante. Parar, avaliar o que tem que ser avaliado e dar sempre o start, não parar de vez, né? É importante sempre ter essa cabeça de reiniciar, de restart, recomeço, repensar e seguir em frente. Mas quando a gente fala em seguir em frente, né, Carol, a gente pensa, não é tão simples assim, né? A gente precisa, assim, de muita disciplina, muita determinação e também de muita, eu digo assim, a gente teve no episódio com o Dr. Elo que falou muito de gestão de tempo, né? Essa questão, como é que você consegue hoje lidar com tudo isso, né? Depois dessa virada de chave, assim? Eu aprendi faz pouco tempo isso, eu até falo muito isso com o Anselmo, a gente convive, né, todos os dias, e eu falo muito sobre essa disciplina que ele tem e sobre o tanto que ele abre mão de algumas coisas, né, para as escolhas dele. Então, assim, acontece das vezes a gente jantar pizza e ele não jantar, ele ia jantar o que tá ali proposto na dieta dele. Então, eu tenho aprendido muito recente esse equilíbrio das coisas, porque a gente acaba sendo tomado pela nossa rotina, né, pelo nosso trabalho, e o triatlon me trouxe um pouco disso, esse lance de ter uma prova para fazer, me coloca nessa posição de eu preciso gerir o meu tempo, porque eu preciso dar conta das coisas. Então, eu tenho tentado ter o esporte como prioridade, né, Anselmo? Assim, manhã já tá acordado. A minha prioridade e depois eu aguento tudo que eu tenho que aguentar, mas esse é meu principal compromisso. Porque eu percebo que com ele eu me sinto muito melhor, né, assim, além de ter superado o cigarro, eu supero todos os dias a ansiedade, a depressão, então isso tem me ajudado bastante a seguir, não seguir em frente daquela utopia de que as coisas vão melhorar, mas de um dia após o outro mesmo. Com muita disciplina e determinação, né? E, Anselmo, e como é que foi essa história aí que tu acordou, achou que tava morrendo? Conta pra gente. Um belo dia acordei, eu antes tinha uma agência de desenvolvimento e aí trabalhava ali o menino do computador, né? Era código e computador o dia todo e uma xícara de café. Então, a minha alimentação principal era uma xícara de café. Então, todo o tempo tomando café, não dormia direito. Uma hora a conta ia chegar e chegou. Acordei com uma forte dor no peito, já desesperado, achando que o pior ia acontecer. Tava sozinho? Não, tava eu e minha esposa. Ah, tá. E aí, ela muito calma, né, ali, falando calma e tal, mas eu nunca tinha sentido aquela dor, assim, era somente uma dor no peito muito estranha.
Melhorei, tomei banho, fui pro hospital ver o que era, saí de lá com exames, com uma dieta para seguir e tudo mais. E o resultado não deu em nada. Tava tudo normal. Foi só um aviso, Foi então? só um aviso, falar, vai se cuidar. E a partir dali... Mas isso, rapidinho, Sam, isso foi na pandemia, né? Não, isso foi em 2019. 2019. Isso. E aí, logo mais, um mês depois, inaugurou uma academia próximo à minha casa e ao trabalho. Então, era no meio. Eu não tinha como não ir pra academia. E como eu tinha feito uma promessa, comecei a ir pra academia... E aí, todo desajeitado, sem entender sobre musculação, tinha um preconceito muito grande com a musculação. Eu passava em frente às academias e falava, cara, como é que o pessoal passa um tempo dentro da academia e eu tô indo trabalhar e o cara fica aí? Será que ele não tem nada para fazer da vida? Então, eu já tinha um preconceito com a musculação e eu já tinha uma vida também, uma adolescência em meio ao esporte. Eu venci a obesidade também quando eu era criança por conta da natação. Nadei até os 18 anos, parei de nadar por conta de trabalho e de faculdade, começar com essa vida. E quando eu abri a minha primeira agência, foi quando eu comecei a ficar obeso novamente. E aí houve toda essa mudança. Mas obeso novamente por conta da rotina, né? Por conta da rotina. E aí, como eu não conseguia dormir, de madrugada, tinha sempre uma amiga acorda, eu falei, ei, vamos comer um x-salada? Tá fazendo o quê consegue aí? fazer aí, comer um x-salada ali? Aí íamos pra conversar. Então, saía de casa 1h30, 2 horas da manhã, comer um x-salada bacon. É excelente, por sinal, com aquela maionese caseira. Isso mesmo, com coquinha. E aí conversava. KS. É o meu calcanhar de Aquiles. É a minha comida conforto. É bom demais. É muito bom. Só que aí veio a cobrança e minha mulher sempre falava, olha, tu fica saindo desse horário, uma vez tu vai ser roubado e aí tu nunca mais vai sair. Dito e feito. Cara, fui roubado e nunca mais fui sair. É pior do que de mãe, É pior né? do que de mãe. Aconteceu e aí juntou com a mudança e aí nunca mais aconteceu. E aí, então, tu começou na academia, né? Assim, Comecei na academia, mesmo, como falou, mesmo sem sozinho. conhecer. E como é que foi? Sozinho, Isso. sem saber malhar, Sem nada. Só na tora mesmo, fazendo A gente vai pra academia, tem os instrutores lá dentro, ninguém ensina nada, série de né? 10 pra crescer, série de 20 pra secar. Mesmo, isso mesmo, desse jeito. E a luvinha na mão, né? A roupa totalmente desregulada. Todo fofinho. Treinando. E aí comecei e logo veio a pandemia. E como eu tinha feito a promessa, eu falei que não ia de jeito nenhum parar. Foi quando eu comecei a entender mais sobre dieta, né? Então ia pro YouTube, procurava, no tempo tava em alta a cetogênica. Sim. Então você comia somente gordura, a Cetogênica, fonte de low carb, proteína, e a salada. E eu comecei a estudar mais sobre treino, né? O que era hipertrofia, eu não entendia nada disso. Quantas séries tem que fazer, por que tem que fazer tantas séries e tudo isso. Comecei a fazer sozinho, baixei um aplicativo pro celular, no tempo da pandemia ele ficou gratuito, Sim. E aí eu passei 90 dias fazendo, todo dia eu tinha que fazer um exercício. Então 5 horas da tarde eu parava tudo, independente do que eu estava fazendo, já que estava de home office, né? E ia treinar por 1 hora. Depois disso, eu fazia ali as minhas refeições normalmente. Mas, e o rapidinho, mais importante... sem acompanhamento? Ou tu foi Sem- estudando? não, Mas fui foi estudando, né? estudando, Tá. Estudando pra... E o que eu aprendi? Para eu emagrecer, eu tinha que tirar os meus maus hábitos. Então, eu parei de tomar café, parei de ingerir alto consumo de bebida alcoólica, que eu bebia muito sexta e sábado. Parei com o beliscado, né? E comecei a organizar mais a minha rotina. Foi quando eu aprendi a dormir. Entendi. E aí, depois, tudo melhorou por conta dessa mudança. Só por conseguir dormir. Mas nessa época, assim, eu pergunto porque eu já até conversou sobre Sim, isso, mas sim. assim, nessa época tu já gostava de musculação? Foi esporte que tu escolheu? Não. Ou foi mesmo igual Não. remédio ali, porque tinha que... Foi o que eu vi que era... Eu já tinha tentado crossfit, não tinha gostado. Eu pesava 115 quilos e fiz crossfit. Tá até aí a foto. Até aí a mudança. Isso aí, de que ano foi essa foto aí? Essa foto aqui eu acho que era de 2017, 2018 e essa daqui eu acho que já é 2022. Eu acho que foi depois do que eu desci do palco, essa que eu tô de Da camiseta. competição. A gente vai já chegar lá, inclusive. Da regata. É engraçado que eu conhecia ele assim. Ah, tu conheceu ele assim? Aham, assim. mas eu não consigo Lembrar dele. Não, eu lembro de você gordo, obviamente, a gente Uhum. tem foto junto, mas eu não consigo te imaginar nessa vida. Não consigo, assim, eu acompanhando tudo que eu acompanho hoje, eu não consigo te imaginar bebendo, por exemplo. É muito mais fácil eu tomar um Isso. porre hoje em dia do que você. E era toda sexta-feira. O que a Carol Sextou. falou de chegar com o sanduíche, né? Que é o conforto dela. O meu conforto era comprar um pack de cerveja
cerveja, ir pra casa. A minha mãe morava junto conosco, então ela já preparava uma salada, um arroz, uma Equilíbrio farofa, é tudo, né? Uma maionese, um saladinha. vinagrete, eu lavava a carne e a cerveja. Então aquilo pra mim era, parou a semana, vou dar uma descansada. E aí, só que, né, eu bebia sexta com minha mãe ali em casa e tal, e sábado com os amigos, então era... Domingo não, domingo era sagrado. Domingo era sagrado. Então Domingo bem, era- né? É, Senão... não, domingo era demais já. Agora, se puder até voltar àquela foto anterior aí, tem um negócio até interessante aí, né? Que falaram que muitas pessoas falaram pra ti que quando tu era gordo, tu era mais feliz e mais engraçado. Mas tu era mais Isso. feliz mesmo? Não, as pessoas, Não, ele elas... continua engraçado. Engraçado, eu continuo. As pessoas, elas têm muito disso, né, de direcionar, porque nesse tempo, quando eu era gordo, o pessoal até me chamava de Rassum, né, quando ele era o gordo também, obeso, as pessoas diziam muito isso. Então, elas ligavam muito que a pessoa gorda é o cara alegre, é o cara mais feliz, ele tem que chamar a atenção de uma certa forma, mas eu não, acho que, assim, eu deixei de ser muito mais palhaço, claro, até porque a vida, né, a gente vai ficando mais velho, mas assim, as piadas, as coisas continuam acontecendo. Tanto que porque- o nosso humor aqui é totalmente tóxico, a gente fala. Não, e a gente, assim, eu acho que é um comportamento diferente, porque acabou que você é mais hoje caga a regra da saúde, assim. Isso. Então, como você propaga mais isso, deixou de Disso. expor tanta palhaçada, mas Isso. continua sendo... Isso, até porque eu acredito que o humor, ele sirva para um certo ponto. Só que também, aí já vem a parte da terapia, eu blindava muito a minha ansiedade, as minhas coisas dentro do humor. Então eu escondia entendi. muita coisa por conta disso, né? Que hoje na terapia a gente já vê que não é. Então foram muitas coisas somadas a uma coisa, né? Que era a mudança de peso e tudo mais, que me fez ser assim. Mas eu as passo piadas... o dia todo rindo. O dia todo rindo. É aquilo que o trabalho tá pra me matar, de tanto rir. Entendi. É isso. E você, Carol? Eu tô bem curioso pra ouvir. A gente nunca podia aprofundar tanto, assim, né? Não, eu tô minha bem curioso história. porque a questão de diversos esportes praticados aí na Menina, infância. tu Como é que acredita? foi? Quais foram esses esportes aí? Eu fiz natação, como toda criança que a mãe bota na natação. Só que eu fui morar em Natal, meu pai foi transferido, eu fui morar em Natal. E descobri o nado sincronizado. E eu era muito boa. É mesmo? Aham, eu Que era legal, da minha cara. categoria lá de iniciar. Hoje eu não lembro mais as coisas, mas eu era muito boa, eu amava aquilo. Minha mãe acha que é o esporte que eu mais tive sucesso, digamos assim. Entendi. E na escola, que eu sempre, quando falo dessa escola, eu comparo mais com La Salle aqui em Manaus, sabe? Que é uma escola mais construtiva, Pró-esporte, que é né? pró-esporte e tal. A gente era meio que obrigado a fazer esporte. E aí eu tive alergia ao cloro. Eita. E aí... Mas é onde? Lá em Natal? Lá em Natal. Ah, tá, E aí eu entendi. precisei escolher outro esporte. Aí eu fiz karatê, aí depois eu Meu joguei vôlei. Eu tava sempre envolvida em alguma coisa. Antes disso, eu acho que meu pai foi transferido para Porto Velho de novo, que é onde eu nasci, e eu fazia natação no clube da Polícia Federal lá. E aí sempre fui inserida, assim. Com 16 anos, mais ou menos, em 2015. Eu acho que de 2007, quando eu entrei na faculdade, até 2007 até 2009, quando eu conheci o Marcelo, aí eu já tava na adolescência e juventude de esbórnia, né? Então eu já Não fazia. não fazia nada. Aí conheci o Marcelo, a gente até tentou fazer um funcional. Mas o Marcelo, ele praticava esporte na época, não? Na Também. infância só. Só Nessa na época infância. não, a gente era da onda. Era outro. A gente era o casal fumante, o casal da cachaça direto. Tem até uma coisa que eu sempre falo, que quando a gente terminou uma época, ele dizia assim, comigo ela não podia sair, agora ela sai todo dia. E eu saía todos Todo os dias, dia. eu vivia naquele capela, naquele comandante, a sei. grade do lado e loucura. Excelente. Aí a gente Bom demais. casou em 2014. Sim, aí nessa época a gente ainda fez um funcionalzinho, aquela moda do funcional que começou Mas ainda aqui. bebendo e fumando, assim, normal. Sempre, saía e onda. Aí Era, né? fiz um boxe equilíbrio, com meu irmão, uma época que também era muito bom, a gente ficou bem disciplinado, mas ainda no final de semana, cachaça. E aí a gente casou e foi embora, em 2014, Pra Porto Velho. pra Porto Velho. Lá, a gente também tinha uma vida bem ativa de social, assim, de sair, beber, mas bem menos, porque aí a vida já muda, né? Já tá casado, já tem trabalho, Compromissos. Né? já tem outras prioridades e tem também
lutas diárias, né? Financeiras, as coisas que vão acontecendo quando você começa a ser adulto e casal, né? E dono da sua vida, né? Começa a prestar atenção em outras coisas. Aí, isso fumando. E aí, já casada, eu já não tinha mais que esconder ali dos meus pais, né? Que eu fumava. Meus pais sempre souberam, sempre acharam carteira de cigarro, mas eu nunca tive coragem de fumar na frente deles. Mas já casada, eu já não tava nem aí. Já fumava na frente da minha mãe, já, tipo... na frente do meu pai nem tanto, porque meu pai é mais radical. Então, quando eu vinha pra cá, a carteira de cigarro na bolsa, mas, né, nem fumo, né? Tentava disfarçar um pouco. E aí, eu engravidei em 2016... E parei de fumar no dia que eu descobri, né? Aliás, assim, descobri que estava grávida, no auge de uma crise no casamento. Acendi um cigarro conversando com um amigo. Acendi um outro no cigarro, né? Um no outro. E falei, agora chega, tenho que me cuidar. E aí eu perdi o neném. E já 2016. Em 2016. Isso era no segundo semestre. E aí eu embalei. Tipo, não tô fumando, não vou voltar a fumar. Decidi ir para uma despedida de solteiro no Rio de Janeiro. Cheguei lá, minhas amigas estavam todas bêbadas e eu caretíssima, assim, tipo, ai, que saco essas meninas, tipo, todas solteiras, eu casada, tendo que estar aqui. No outro dia eu tava com 2 carteiras de cigarro. Não, na mesma noite eu falei assim, me dá um cigarro, não vou aguentar. Acendi, fiquei olhando pra elas e fumando cigarro. No outro dia eu tava com 2 carteiras de cigarro na bolsa já. E aí desandou, isso em abril de 2017. Quando foi em novembro de 2017... eu tava fumando aqui em Manaus, a gente tava de passeio aqui, eu botei um cigarro na boca e ele amargou de um jeito. Do nada, cara. Do mais absoluto nada. Ele amargou de um jeito. Tinha que pegar aquele cigarro mesmo. Ele amargou, ele tava tão ruim, ele foi... Nossa, assim, eu falei, nossa, essa carteira tá podre. E eu associei a carteira. Eu falei assim, tem alguma coisa errada nessa carteira. E eu não quis fumar outro cigarro dali, daquela carteira. E aí, toda vez que eu pensava em querer fumar, eu lembrava daquele gosto horroroso da minha boca. Era tão ruim assim, cara? Um fel, um negócio assim, parecia que, sei lá, não tinha cigarro ali dentro. Sim, tinha sim. Foi uma carteira que não passou da qualidade. Foi Deus que mandou. Foi E mesmo. aí, eu simplesmente larguei. E aí, até hoje, eu nunca tive uma recaída. E é o que eu falo, assim, eu sinto vontade de fumar todos os dias. Todos Até os quando dias. não bebe, cara. Às vezes Não, e eu não bebo há muito tempo. Eu até falo pros meninos que quando eu terminar aquele negócio lá, que a gente sabe que eu vou tomar um porre, sabe? Que é o Tipo, certo. eu não tô nem aí e tal, mas eu sinto vontade de fumar todos os dias. Qualquer estresse, eu sinto vontade de fumar. E eu falo... Ou Quase seja, todo dia. ou seja, o dia Quase todo no trabalho. Meu Deus, queria ter um cigarro aqui pra eu fumar. E eu falo que eu não acendo nem cigarro pros outros, porque o dia que eu tiver uma recaída, eu sei que eu volto a fumar. Então eu me controlo Com certeza, muito. E quase tivemos no casamento da Vivi, né? Não que fala, todo mundo chegou. eu Não, peguei. e ela falou, acho Casamento que eu da minha melhor amiga, que é cunhada Acho que dele. hoje merece, né? Eu tava bêbada. E aí eu Uma fui situação. atrás do cigarro. Eu fui caçar o cigarro. Quase. E aí me pegaram indo fumar. No E me deram um flagra. carão. Foi mesmo? A irmã, a outra irmã que é cunhada Então dele foi também. quase. Caroline, pra dentro agora! Eu voltei igual uma criança, assim, tipo... Saco, né? Ter que voltar. Mas Mas aí, um pouco tudo desse bem. rolo, Aí assim. 2017, mas depois daí, como é que tu encontrou o esporte, afinal? Assim? Aí, em Porto Velho, tem o Espaço Alternativo, que é uma pista como se fosse a Ponta Negra aqui, que é a Sim. pista que vai pro aeroporto, o caminho do aeroporto. Onde o pessoal corre, caminha, né? Isso, todos os dias eles Muito legal. fecham a pista das 5 às 9, das 17 às 21. Todos um lado os da dias, pista. né? Todos os dias. Há muitos anos isso, assim. Muitos anos. Eles sempre fizeram isso. E aí as pessoas ficam caminhando e correndo lá, fazendo. As crianças vão com bicicleta, tem passeio, tem tipo a Ponta Negra mesmo. Tem pula-pula, essas coisas assim, barraquinha. E aí eu comecei a ir caminhar e eu vi as pessoas correndo. E aí, na época, que eu acho que você vai lembrar, tem os meninos da Inove Fit lá, o Elton e o Alex. Sim. E eles tinham um grupo de corrida, eles já eram do triatlon e tinham esse grupo de corrida. Rapidinho, o ano era 2017, né? É, final de 2017, tá. eu só vendo. Porque essa questão do cigarro amargo foi em novembro de 2017. Isso, aí eu só vendo naquela época o Instagram e vendo que tinha esse grupo de corrida. E nesse grupo de corrida era bem legal porque tinham pessoas com mais de 50 anos, gente nova, casais, tipo, eu via lá nas fotos, né, quem era casado com quem e tal, aquela coisa da gente ficar avaliando ali na internet. E aí eu comecei a ir caminhar e tal, só que eles se encontravam 6 horas da manhã. Pronto, esse é o espaço alternativo. Hoje legal. já muito mais bonito. Eu acho que ali já tem até uma pista nova.
E aí as pessoas caminham aqui. Então, tem uns carros então parados, esse lado inteiro que fecha, isso, né? fica Entendi. fechado aqui e as pessoas ficam caminhando. Até tem umas bicicletas ali do lado, mas eu acredito que estivesse aberto, talvez, ou alguma, Entendi. não sei de que é essa foto. Enfim, eu comecei a ir pra lá, caminhar, e aí via que o pessoal corria 6 horas da manhã. Falei, putz, eu odeio acordar cedo, até hoje. Comecei a ir, mandei mensagem, comecei a correr de brincadeira, assim, tipo, a minha primeira prova foi de 3 quilômetros, sabe? Bem... Já é grande? E já fiquei quebrada. E comecei a ter isso como uma coisa, mesmo que eu fosse dormisse depois, eu comecei a ter aquilo meio que regrado, sabe? E aí, eu ia meio que... Fui mudando o hábito dentro de casa. E isso, o Marcelo ainda fumando. O Marcelo chegava em casa com cheiro de cigarro e eu ficava assim, tipo... Ai, que chato. Ai, que horror. Vai tomar banho. Ai, tá fedendo. Ai, vai lavar tua mão. Ai, vai não sei o quê. Toda vez ele chegava em casa e tinha que ir tomar banho de novo, porque eu ficava sentindo aquele cheiro de cigarro. E aí, um dia ele foi correr comigo e ficou pra trás. Um único dia também, né? E ficou pra trás. E aí, ele começou a parar de fumar. Foi Largou mesmo, que o cigarro. legal. Aí ainda hoje ele nesse ano, corre né? na minha frente. 2018. Aí depois desse Hoje dia em pra dia. frente, ele Aí ele foi pro CrossFit, aí viu que não tinha fôlego e começou a se inspirar também. Uhum. E aí, nessa época, eu conheci o triatlon também. Aí, quando foi no final de 2018... Lá em Rondônia. Em Porto Velho. No final de 2018, eu já fiz o meu primeiro triatlon, que é o projeto que é tipo o do Márcio aqui. Sim. Meu primeiro triatlo que ele faz. Que lá é um nome parecido, não é meu primeiro triatlon. Aí eu acompanhava a Roberta Bindada aqui, conheci o Márcio e já comecei a treinar triatlon do meu jeitinho ali, né? Tipo, recreativo, nada muito de performance. Já nadava, né? Na infância, sempre né? nadei muito bem e sempre nadei. E a natação, uma vez fui treinar com ela, natação Olha aí, de ó. fato é eu sempre nadei muito bem, então tava meio que na minha área, assim, não era uma coisa que tinha um problema. Aí comecei a pedalar depois numa mountain bikezinha que o Marcelo tinha em casa, e já fui trocando de bicicleta e fui seguindo. Aí começa os tênis caros, a bicicleta cara. Nossa, isso, eu- Garmin, aí se for falar disso aqui, a gente perde... O capacete caro. O primeiro tênis que eu fui correr era um tênis que tem nada a ver com corrida, assim, hoje eu olho e falo assim, e ele se desfez, Como é porque que eu não usava, não fazia nada, então nas primeiras corridas ele já foi se fez abrindo, essa. foi se costurando. E aí foi meio que essa história, assim, pra eu encontrar a corrida. Tá, mas aí veio pra Manaus, né? Como falou, começou a treinar com o professor Márcio. E... Não, a distância ainda. Ah, a distância, entendi. Eu voltei pra Manaus em 2021, novembro de 2021, no auge do pós-pandemia ali. Entendi. Aí já começou a treinar com ele presencialmente e já começou a pensar em outras provas, principalmente que veio, inclusive, 2022, né? Aí... Aqui eu nunca tinha feito prova, eu tinha feito 2 sprints em Brasília, tinha ido para algumas provas em Paraná acompanhar, mas nunca tinha feito. Trigipa? Só torcer. Ah, Trigipa e Solomem. Do Hugo. Do Curado. Ele vinha aqui em 2012, nessa época a gente fez uma prova em Brasília, eu, o Hugo e o Guto Pelúcio, a gente fez uma prova lá. O Guto foi meu chefe. Foi? Aham. Ele veio pra cá, né? A gente fez ele fez prova aqui, inclusive, eu lembro até hoje, 1º de Challenge, abril. né? Eu não lembro, não recordo se ele fez o challenge. Acho que pode ser troféu. Mas ele veio, aqueles né, troféu Brasil que tinha aqui, aí ele fez inclusive a prova que o Miguel Hidalgo largou aqui, que foi, eu lembro que foi dia 1º de abril de 2012, não é mentira, mesmo sendo que eu lembro que foi a melhor prova que eu fiz na minha vida, foi essa daí. Aí eu lembro bem, tava o Curado e tava o Guto também. Isso foi em abril, e no final do mês a gente fez Brasília, inclusive 70.3 Brasília, foi acho que 27 de abril desse ano. O Curado é a pessoa responsável por existir triatlon ainda em Porto Velho. Desde essa época ele falou que ia começar lá. Ele fez Solomem uma época, depois organizava os trigipas, ele nem largava na prova, ficava só organizando. Aí ele só organizava, é? Depois até hoje ele faz trigipa, ele faz cross triatlon lá em Paraná. Tem um banho lá, né, que dá pra fazer. Mas antes ele fazia dentro de uma lagoa de um condomínio. Era num sítio, né? Parecia um sítio assim, que tinha uma subida, saía de uma lagoa. Que hoje é um condomínio de casa. Entendi. E aí, até hoje ele faz cross triatlon ainda. Ele é responsável, assim. Eu digo que... 2012. Nossa... E ele nada muito, ele é muito legal. Eu até reclamei que a minha touca rasgou esses dias, que eu quero uma touca de Paraná de novo.
Eu falo que ele é a Barça. Esses dias eu mandei uma mensagem pra eles perguntando sobre triatlon lá. Ele falou assim, mas a minha memória é ruim. Eu falei, mas você é o cara do triatlon. Depois manda um abraço pra ele quando falar com o Pode Hugo. deixar. E aí eu fiz em 2019 Challenge em Brasília. Challenge encerrado, 2019. Isso. E depois fiz 3-Day também, em setembro. Que eu acho que não tem mais. Talvez volte agora, né? Que Brasília voltou a ter prova. E aí, Aí, nesses anos, eu fiz, tipo, meia maratona de Porto Alegre. A gente começou a viajar. Em 2020, a gente foi pra maratona da Disney, em janeiro. O Marcelo fez... Eu tenho muita vontade. Pode falar um pouco do como é que... Até pra começar... Como é que conseguiu se inscrever primeiro? Porque é uma prova, assim, que eu sonho muito em fazer. É uma prova que hoje é o quê? Já deve ter geralmente aberto. Geralmente em abril, né? Geralmente em abril. A recomendação que eu dou pra todo mundo é preenche todo o cadastro lá no site da Run Disney, deixa tudo organizado, cartão de crédito, porque na hora que abre, acabou. Rápido. Era assim que era o Ironman, inclusive, na época de 2013, 2014. Eu tinha que deixar tudo esquematizado só pra apertar o botão. E aí... Isso, tipo, era o último final de semana de maio, era Ironman, sempre foi o último domingo de maio. Na semana seguinte, nisso, 3, 4, 5 de junho, era a inscrição pro ano seguinte e era assim. Ele tá falando, tinha que deixar tudo pronto. E aí, eu ouvi muita gente falar disso, e era daquela época da largada, que era todo mundo junto, né? Era todo mundo, tudão. Eu sempre digo, deixa tudo organizado, porque no dia que abre, sei lá, 9 horas da manhã, tem que estar tudo pronto pra fazer já a inscrição. No caso, o cadastro, o cartão de crédito, tudo já pronto pra... Hoje, se você abrir, você já consegue deixar tudo preenchido. Entendi. Até quem vai participar lá, tudo bonitinho. E aí, no dia que abrir, que já deve ter aberto, eu não acompanhei esse ano, porque... ano que vem a gente não tem interesse em ir, a gente foi ano passado de novo, as que acabam mais rápido são as individuais. Então, os challenge lá, o Dope Challenge, né, que são as 4 distâncias, e o Goofy, eu acho que é o 3, do Pateta, né? Que são 2. 2, né? O Goofy é 21 e 42. E o Dope é 5, 10, 21 e 42, que aí ganham 6 medalhas, né? E mais a do desafio, né? A dos 2 desafios. Aí, ó, esse menino, o Bruno, meu Deus! Tá vendo aí? O Bruno, nossa, eu não sei como ele achou, porque eu nem tenho mais isso no Instagram, ele foi longe. Sim, mas aí, então no caso, você ganha a do 5, do 10, do 21, do 42 e a dos 2 desafios. 6 medalhas. Isso. Bruno, vê se tu acha depois aí a do Marcelo, senão eu te mando já. Eu fiz na primeira vez 10 e 21. É uma corrida totalmente festiva. Entendi. Então, assim... Tem gente que vai, obviamente, pra ganhar. A gente tem brasileiros, né, que... Adriano Bastos já fez várias vezes. Acho que ele foi 9 vezes campeão, não lembro, recorde, 5, 6 vezes campeão. O Marcelo Avelar já fez. O Fredson é multicampeão da maratona. Então, assim, tem gente que vai pra ritmo. Mas, pra quem nunca tinha ido pra Disney, eu fui pra divertir, pra passear. E eu tinha... O Mickey, o Donald. Acho que tem... Pode parar pra tirar foto no meio da Isso, corrida, né? todos os personagens estão na corrida. Personagens que você nem sabe quem são, porque o universo é gigantesco da Disney. E aí, na primeira vez, a gente até encostava do lado e tirava foto, pra não ficar na fila. E tem um tempo muito largo pra fazer, eu acho que pra meia maratona são, sei lá, 4 horas, só que tem as Lady Balloons, que são umas mulheres que vão com um balãozinho amarrado nelas, daquele balão do Mickey, sabe, transparente com o Mickey dentro, e elas vão num passinho, meu amigo, que eu acho que elas fazem, sei lá, 1 milha pra, sei lá, 11 minutos, 12 minutos, elas vão rapidinho, assim, andando, caminhando, só que elas vão varrendo a corrida. Quem chegar depois delas não ganha medalha. Entendi. São quantas, mais ou menos? Só pra... Tá aí, as medalhas. 6 medalhas. Pronto. 1, 2, 3, esse 4, 5, do 6. último ano. 5, 10, 21 e 42. Isso é o Dope Challenge. Então, ele ganhou lá o Dunga, ó. Tá vendo que é o Dope Challenge? Sim. O outro desafio é a meia maratona e a maratona. Essa é do primeiro ano. Então, ganha mais uma medalha. Mesmo, acho que não é Picote aquele ali que tem. Aquilo ali é no Disney Springs. A gente foi conhecer... O antigo Downtown Disney, né? Que tem lá. Isso. Disney Springs. O Marcelo já fez 2 vezes. A maratona desse ano ele fez comigo, super de levinho. As outras ele fez sozinho, assim, Eu não sei quanto tempo que foi, mas a minha deve ter sido mais, sei lá, 6 horas e meia, porque a gente bem legal vai... essas medalhas. Nossa, eu quero até colocar num quadro. E elas giram, tem uns negocinhos assim, a do Dope Challenge ela pisca.
E aí a gente, em 2019, conseguiu a Aí, inscrição. acho que gira, tá vendo? Não pode falar nada que É que o Meu Bruno Deus do brota com ela. céu, meu Deus, Bruno. Muito legal, essa é da maratona. E aí... Sim, mas é bem legal, né? Assim, uma prova... É todo uma, mundo é uma gosta. parada, divertida. putz, é uma parada de família. É, muita uma criança, muita muito- criança nos 5. Dá pra ir, sei lá, com... minha esposa não faz exercício. Dá pra ir caminhando, Um correndo carrinho de devagarzinho. bebê. Tem gente que vai grávida. Tinha uma mulher que tava fantasiada com aquele adesivo igual o bebê a bordo, sabe? De Aham. carro. E foi com... As pessoas vão fantasiadas. Eu sempre corro de sainha, da mini, orelhinha, Legal. sabe? Dá pra Uhum. fazer. É um passeio, né? É uma diversão. Só que, né, é caro. A brincadeira Essa é cara. parte aí. A gente se programou pra ir, assim, 1 ano sem fazer nada e vai lá e brinca. Nada de iFood. Nada. Tem que se caro. organizar, porque Caro. eu Não, é acho caro que dá, sei lá, uns R$ 1.000 uma inscrição, assim, sabe? Convertendo hoje. Eu não sei quanto que tá esse Uma ano. inscrição, né? Uma inscrição. Uma inscrição. Fora o parque, Não, aí o é- tempo que vai ficar lá. E o Aí- céu é o limite. E aí tem que é acordar onde fica. 4 horas da manhã, porque, aliás, antes, porque 4 horas da manhã o estacionamento abre, mas sei lá, 4h30 fecha, aí vai largar às 5, porque tem que largar antes do parque abrir, E então me tem diz- toda uma logística que tem que se Entendi. organizar Então ali. é meio que de madrugada. Então, acho que, assim, até pra quem tá assistindo, como eu tenho curiosidade também de fazer. Então, o ideal não seria se hospedar nos hotéis lá da Disney? Então, da é legal, rede? porque Não seria quem, melhor? Muito melhor, muito quem mais fica fácil. hospedado lá tem o transporte que é gratuito pra Isso, maratona. fica- Pra maratona? Então, pra prova, né? Pra E no tudo. caso, em todos os hotéis, seja aqueles mais simples, do Isso. Movies, All Star Isso, Music, tanto os Isso, os todos outros, né? levam pra Todos lá. levam Então pra já é uma parte que tá garantida ali, aquela logística pra Então, prova. às vezes vale a pena, Vai. mas também Vai. vai gastar muito mais, né? Se for ficar lá. Como a gente tava perto e tava de carro todas as vezes, então não é um transtorno, mas ajuda. E aí é isso, é organizar tudo, preencher, ficar atento lá no Instagram da Run Disney ou no site, porque eles falam quando vão abrir, que horas, contagem regressiva, explicam legal. tudo. Vale muito a pena. É uma parada assim que dá pra ir com criança, Aí. depois... Olha, isso aí depois da prova. Essa é no dia dos 10K, aí, de sainha... Fez frio nesse dia, então tava toda coberta. Esse foi o que você fez o 10-21, né? Que eu tô vendo amanhã, tem mais É. 21, né? É, porque e nessa época é frio, né? Nessa época de início de ano é bem frio E mesmo. esse ano pegou frio de novo, né? 2021. Passou o dia Eu chovendo, não peguei foi? chuva, na prova eu peguei chuva, 42? sol, tudo, assim, porque É. passa muito tempo ali no parque. E é frio. Os 42 você passa por todos os parques, até por um parque da Disney que você não entra, mas é o de aquático, sabe? Que tem Ah, umas tá. piscinas, um negócio, mas aí você vai só pelo estacionamento. E aí é muito legal, porque tem parque, por exemplo, o Epcot, eu nunca fui, mas eu já conhece na ele, corrida deu eu já aquela fui volta várias toda. vezes. Todas as corridas saem, chegam dele, então já E dá meio- aquela volta ao redor ali do lago, assim, né? Dá, Passa por chega dentro, pela aquela sai. bola, então eu já conheci, esse foi um check que eu dei. O Animal Kingdom a gente passa por trás, pelas baias lá dos Uhum. animais, É mesmo, né? muito massa, você conhece os bastidores, todo mundo torcendo, tem DJ, tem fanfarra, É uma tem festa mesmo, né? Nossa, é muito massa, é muito legal, e é uma coisa bem festiva mesmo, assim, Muito. óbvio que você quer bater tempo, você vai lá e corre, porque até meio plano, só tem aquelas subidas de elevador, de viaduto. Mas é uma parada que dá pra ir se divertir de qualquer jeito, sabe? Legal. Óbvio que eu não vou dizer, Anselmo, vai lá e faz uma maratona que Não, você não vai, consegue. não dá. Mas Tá dá na pra elite. fazer 5, 10, porque dá pra ir Tranquilo, né? Isso aí dá. passeando. aham. Uhum. É tipo o pessoal fala que a 5 é a Family Run, né? Que o pessoal É, Isso. que dá pra levar a Só família. que tem as mulheres lá, as Lady Balloon, que vão varrendo a coisa. Depois Então, chega, assim, Tem que passar eu, rápido. no 21 da primeira vez, eu tive que fugir delas, porque É verdade, eu pegando não, já eu vou voa. ficar sem medalha, vou nada, eu vim só pela medalha. E é legal, depois se o Bruno achar também, nos 42 a gente ganha um chapéuzinho com Ah, é? as orelhinhas do Mickey. Lá em casa legal. tem um do Mas só Marcelo pra quem faz e os um nosso. 42, né? É, quando chega com a medalha, já ganha a medalha, o chapéuzinho. Poxa, legal, não sabia. E aí não. tira foto com o Mickey e tal, eles ficam lá à disposição pra tirar foto, porque cada corrida tem um personagem, né? Então tem lá um 42 é o Mickey. Mickey e a Minnie. Minnie. Legal, né? Ah, é incrível. Bem legal. Esse aí eu tenho Eu vontade. fico feliz de ter já me desafiado em tantas coisas, assim, e ter cumprido, sabe? Porque eu não ligo muito pra tempo, se eu sair pra me dar minha corrida, se eu correr pra 4, eu nunca vou correr, mas assim, se eu correr pra 7, Nunca, cara. Claro que vai, se eu um correr dia pra vai. 7, se eu correr pra 10, eu não tô nem aí, entendeu? Entendi. Tipo, eu só vou lá e me divirto, então...
Já fiz a meia de Porto Alegre, já fiz a meia da Disney, já fiz a maratona da Disney, já fiz 10K na Disney, já fiz meio Ironman, já fiz Ironman. Ironman. E é dolorido esse ano, inclusive até aproveita aí pra convidar, se eu salvo engano, 3 e 4 de agosto, se eu não me engano, nesse final de semana. E já estão abertas as inscrições. Já estão abertas já no Ticket Sport, né? Isso. Então já é e corra, né? Porque geralmente acaba. E também já trazendo um spoiler aí pra quem já tá assistindo, provavelmente aí em agosto também vai ter o Manaus Tri. Tá tendo o Manaus Tri. Eu esperava que fosse agora, nesse pré... Não, nesse nosso infelizmente, círculo. infelizmente não vai ser possível fazer agora em maio. O Manaus Tri ele foi adiado, né? Tá. Pela organização, mas vamos torcer que em agosto. Em agosto vai ter. Porque essa é a nossa única prova aqui, né? Então, aqui é que não tem Sesc, né, também, né? Só que o Sesc, ele não é uma coisa que é certo ter, como assim, por exemplo, no Vairão, né? Às vezes tem ano que não tem, assim. No Verão é uma prova que a gente tem um carinho, né, Anselmo? Ano passado, no nosso primeiro ano de agência, a gente participou de toda a comunicação deles. Então, a gente desenvolveu o pórtico, faixa de chegada, banner de premiação, sacochila, ajudamos nas medalhas. Poxa, então, bem legal. Foi bem importante pra Esse gente. Ano vai ter de novo, se Deus quiser. E falando de musculação, Sam, eu vou perguntar, porque assim, eu vou até botar uma coisa que a gente até falou aqui, tu falou que não gostava de malhar, mas hoje tu já gosta da musculação? Hoje é minha paixão. Hoje, todos os dias. Virou rato de academia. Virou rato de academia. A gente não vai ser assim. Será? Eu acho que não também. A gente já tem que lidar com muita coisa do nosso esporte pra ainda ficar em academia. Não, eu acho que é uma escolha. Por exemplo, eu hoje comecei a correr, né, por conta da Carol, ali vendo tudinho, indo fazer a minha caminhada ali no Mindu, no passeio do Mindu, vendo as pessoas correndo, então deu um alerta em mim. Entendi. Não, eu nasci pra fazer força, então foi pra correr. Então, assim, eu comecei a fazer a musculação e o que me fez, de fato, gostar da musculação foi o resultado que ela me trouxe, né? Então é aquilo, a gente só vai em busca e continua fazendo algo se aquilo traz um retorno pra gente. Então, em 2020 comecei a fazer a musculação com a personal, isso já retornando na primeira abertura já do Covid, ali em junho e julho. Comecei a também ter um direcionamento com o médico, né, por conta da treinadora. Ela falou, olha, vai no médico para potencializar ainda mais os resultados. Então, foi quando, de fato, eu tive uma pessoa para me ajudar com a dieta. E aí foram regulado a parte de hormonal, como é que estava totalmente desregulada, ferritina lá em cima, todos os meus exames estavam muito ruins. Então, só a alimentação que ele colocou, que ele mudou, e ele falou, eu não quero que você faça cardio, eu quero que você entenda o que é musculação. Quando você for para academia, você não vai para esteira. Eu quero que tu faça força, entenda o que é o treino. Interessante. Para que, de fato, depois dê atenção para o cardio. E aí, eu entrei na academia, passei pela roleta lá, pela catraca. Primeira coisa que eu fiz foi levantamento terra. E aquilo tava em alta, o levantamento terra. E eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer esse negócio. Certo. E aí eu já peguei 120 quilos. No terra. Né? No terra. E realmente teve uma alta. Teve uma alta. Acho que nessa época saíram uns estudos aí que é o exercício que mais recruta músculo, né? Isso, grupo muscular em um único exercício. Né? E aí teve até relação dele do agachamento com diminuição de risco de infarto também. Isso mesmo, que é principalmente com o treino de perna, né? Com a musculação. O treino de pernas em si ajuda muito o nosso corpo, principalmente com ganho de massa muscular. E aí eu comecei a fazer agachamento. Então, eu acho que a Valzinha, que era minha treinadora, ela foi muito importante nessa fase. Ela, ao invés de ficar contando ali do meu lado, ela ficava falando da importância de eu estar fazendo aquele exercício. Entendi. E ela já colocou uma data de validade. Ela falou, olha, tu tá pegando muita carga, uma hora eu vou parar de te treinar, porque vai ser o teu peso, o peso do equipamento, né, do que tu tá fazendo. Suporte. Eu não vou conseguir tirar suporte, não. Inclusive, isso já foi tema de polêmica. Aí, era a minha paixão. Hoje não faço mais. Hoje o deadlift. Ainda era o deadlift. É o deadlift. Esse aí é o quê? Deadlift? O deadlift é o terra. Ah, tá. Inclusive, isso foi uma polêmica
tão grande, não sei se Muito grande, da questão do que tu falou, dela falar não vão conseguir por causa do peso. É. Tu ficou sabendo de uma polêmica Não. que teve? Teve uma Conta, declaração conta. uma declaração de um profissional de educação física falando isso. Você que é homem, treine com mulher, não treine com mulher, alguma coisa assim. Acho que ele foi bem infeliz Sim. nas palavras dele. Machista. Foi bem infeliz. machista. Aí ele, inclusive, saiu uma nota do Conselho Federal de Educação Física. Educação Física, a parte ética, né? Repudiando Aham. as palavras dele, mas ele falou algo nesse sentido. Aí tu Não, falou agora, me chamou a pode ver, atenção. Foi completamente E diferente, né? Ele foi infeliz como ele colocou, Sim, né, sim. né, as palavras. Mas É ele porque quis diminui dizer a mulher, isso. mas em termos Mas ele não quis aguenta. dizer isso. Sim. Você, o homem que treina, como é que você vai estar fazendo um supino ali, se precisar de um apoio, como é que a personal trainer mulher, ela vai E é uma coisa Foi uma assim polêmica que... grande. Tem mulher que vai aguentar, mas Com tem mulher que não vai Não vai aguentar. aguentar. Então E o depende problema da também. Valzinha é que a Valzinha era pequena. Entendi. Esse é o problema dela. Ela é pequena e ela não ia. Eu sou mais alto. Eu já agachava, o agachamento que eu fazia era já com 140, 160 quilos. Então, 160 quilos, mais barra, mais o meu peso. Ela não ia conseguir me ajudar. Isso aí, tá aí, eu treinando. Cara, Passei legal. muito tempo fazendo o terra. Não, Hoje e esse homem ainda é todo estabanado, ia derrubar todo mundo. É assim E aí, que a gente é passa assim, o dia inteiro. enfeitando o outro. E aí, o que aconteceu? Quando chegou em 2020, comecei a treinar, me apaixonei, de novo voltamos para dentro de casa, porque o Covid já estava em alta novamente no final do ano, e aí ela falou, tu vem aqui na minha casa, pega todos os equipamentos que eu tenho, vai, e a gente vai te dando a aula por dia, e tu vai fazendo os exercícios lá. Era como dava naquela época. Era como dava. No início de fato, que eu conto, que foi março, até dezembro, eu perdi 35 quilos. Aí De pronto. garagem de casa. garagem de casa. Aí, ó, é a Valzinha. Que foi Tem a na... Valzinha. Esse, se eu não me engano, foi meu último treino eu com ela. conheço, ela foi professora de yoga da minha Isso esposa. mesmo, professora de yoga. Ela era professora de yoga. Isso aí, e ela ia lá, inclusive era nessa época, ela ia Isso mesmo, dar aula de isso yoga pra mesmo. minha esposa lá, É. ela é excelente Esse profissional, aí, um dia a inclusive. gente marcou de treinar lá na Smart. A Valzinha me treinava na Selfit, depois comecei a ir pra Smart Fit. E essa Smart Fit é a primeira academia que eu comecei a ir, porque ela era no caminho de casa. E aí, um dia a gente marcou de treinar juntos lá, ela passar um treino pra gente. Excelente profissional, inclusive. Muito Eu boa, gosto muito do boa yoga mesmo. também, a minha esposa gostava ela, muito. eu falo, e a minha esposa também fazia junto com ela, a Eliane que buscou, né, começar esse direcionamento com o profissional, e foi assim, a nossa paixão. Eu emagreci, minha esposa emagreceu, então houve de fato um resultado. Então, assim só Sim, uma dúvida, sim. falou 35 quilos sem 35. cardio, só alimentação, Só alimentação e força. E é força nele. Força, mas é treino de musculação. 1 hora levando porrada no treino. Entendi. E aí óbvio, aquilo, a claro. alimentação, né? A alimentação foi muito importante. E aí a gente consegue entender que se a gente dorme, se a gente regula a alimentação, se a gente regula todo o restante, tudo funciona e a performance em si melhora tanto dentro do treino quanto no dia a dia, né? Porque a gente começa a dar conta de tudo. Entendi. E aí, quando tu aprende sobre rotina, sobre a dar prioridade para as coisas certas. Então, a minha prioridade, até hoje é o que eu falo, minha prioridade é eu acordar e eu treinar. Não é eu ir trabalhar, não é eu fazer o café da manhã, não. Minha prioridade é trabalhar, ou é treinar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar, organizar a vida do meu filho, fazer o café da manhã, meu treino, e depois eu posso fazer tudo o que me pedirem. Mas o meu treino é muito importante, porque eu sei que isso me faz bem. Então eu gasto lá tudo que eu tenho que gastar, o meu estresse, né? Então eu tenho dopamina para o resto do dia todinho. E aí a gente consegue dar conta daqui. Porque chegar em casa e eu botar na minha cabeça que eu não treinei, aí é muito ruim. Então, hoje a gente tenta também ter esse lance de treinar primeiro, porque parece simples, mas a vida, o trabalho com a comunicação, ele exige muito da gente. Ele desgasta, eu acho que mais do que carregar um trabalho braçal, dele. E aí chega um dia que ontem foi um exemplo assim que a gente não foi nem para fisioterapia. E saiu daqui 6h30. Mas assim, a gente sempre sai daqui às 4, 5, e aí o dia que não dá, a gente vai sair daqui 10, igual foi semana passada. Então não é uma coisa que a gente consegue encerrar, assim,
todos os dias. Quando a gente vê, a gente tá engolido pelo trabalho. E vai chegar em casa, não vai. Ontem eu cheguei em casa um pouco antes das 8. 8 horas eu lembro de eu mandar uma mensagem que eu acho que eu já tava cochilando. E eu acordei hoje, depois de, assim, um cansaço absurdo, que foi mental. Porque eu treinei de manhã e não fiz mais nada. Passei o dia todo aqui. Mas é um desgaste muito grande mental, assim, que a gente E aí a gente começa a entender da prioridade. estafa. O que é prioridade? É o descansar. Eu não vou treinar, eu não vou fazer cardio. Ontem eu não fiz cardio. Eu ainda fui com a roupa todinha, porque eu cheguei em casa e ainda saí novamente. E eu fui com a roupa pra eu fazer o cardio quando eu voltasse. Cheguei em casa e falei, vou fazer cardio nada, vai dormir. Eu mandei mensagem. Amanhã cedo eu tenho que treinar, então vou dar prioridade pro treino de amanhã. Exatamente. Eu mandei mensagem pro Márcio hoje e falei, acho que a gente tem que voltar com off na sexta-feira e não na segunda, porque... Na sexta-feira, tu achando, não? Porque a nossa semana é muito louca. A A sexta... A quarta, a quinta e a sexta-feira, assim, a sexta-feira é o pior dia, porque a gente trabalha pela sexta, pelo sábado, pelo domingo e pela segunda. Entendi. Então, Então talvez... encaixa o off certinho aí, né? Porque... talvez eu não consiga acordar cedo, porque a quinta-feira eu já tô acabada. Entendi. O pessoal que treina comigo, a maioria é domingo. Eles preferem o off no domingo. Ninguém o quer meu, fazer o meu é quinta e domingo. Quinta e domingo, Quinta e né? domingo. É porque eu não tenho filho, né, amor? Sábado e domingo eu posso fazer qualquer É coisa. verdade. O pessoal tem que brincar com os filhos domingo, né? Mas, o que botar pessoal a minha pra correr. prefere. Eu imagino. E, Carol, o que é que a gente vai ter dia 1º de junho aí? Esperando. Fala pra gente aí. Não é o início do mês. 1º de junho de 2025. Não é eu o estarei início também do nessa mês. missão aí. Como é que estão os preparativos aí pra essa pequena missão aí que vai ter? Então, eu acho que esses dias eu sentei com o Anselmo e com nosso outro sócio, e eu falei assim, que perguntaram se era mesmo importante que eu fizesse essa prova, porque a gente estava conversando sobre algumas coisas pontuais, né? Falei assim, quão importante é isso para você? E eu fiquei pensando depois, eu vou fazer o Ironman. Assim, hoje, essa está sendo a minha meta, ainda conciliando com a meta de que a empresa, né, precisa continuar bem e ir para frente, né, que é a nossa meta da vida, fazer isso dar certo. Mas eu tô me dedicando como uma meta pessoal, assim, meio de um desafio que vai me fazer enxergar uma outra Carol, sabe? Ontem eu tava ouvindo um vídeo que dizia assim, falando de mim, por que a Carol, por que eu me cobro tanto, porque eu me machuco tanto com as expectativas que eu tenho sobre mim, e eu não consigo olhar pra trás e ver que aquela Carol que já fez um sprint praticamente de dedo quebrado era tão importante como essa Carol de hoje, sabe? Por que eu não valorizo... Eu só valorizo, nem valorizo aquela Carol, nem enxergo aquela Carol, e hoje eu me cobro tanto, sendo que eu já fiz várias coisas, já superei vários desafios. Por que eu preciso de um desafio muito maior, sabe? Uhum. Então, assim, tô me dedicando pra fazer esse Ironman. Até onde eu sei, nenhuma mulher porto-velhense concluiu Olha aí, essa que legal. prova. Não sei se alguma rondoniense, não sei se tem alguém ainda inscrito pra essa prova. Legal. Não é uma coisa que eu checo, mas é uma coisa que tem sido uma motivação também. Meu marido já fez, eu tô rodeada de pessoas que já fizeram, você já fez, Márcio já fez, Camilinha já fez. Então, assim, foi algo que me trouxe uma luz de que eu também sou capaz, sabe? Independente que eu faça, que as pessoas que estão ao meu redor façam em 10 horas e meia e eu faço em 17 horas e 59. 17h99. 16h59, pronto. 16h99. Eu não tenho essa vaidade com tempo, com velocidade, com performance, mas eu tenho com essa coisa de concluir, sabe? De cruzar uma linha que outras pessoas que eu admiro tanto também cruzaram. Então, Legal. eu tô me preparando pra isso. E eu tenho certeza que vai cruzar. Eu E, espero assim, que você me espere lá também, né? Eu vou chegar perto de você para escrever. Você vai chegar e você vai na sua casa tomar banho, aí você volta. Cara, acredite, assim, eu sempre pensei em tempo, né? Não, com exceção do primeiro, né? Tive a oportunidade de fazer 3 vezes lá, vou pra quarta. 3 não, quarto que uma eu não completei. Ah, tá. Em Que foi do 2023, Eu não completei, mas... 23? Acho que foi 2023.
Foi Que foi a da 2023. chuvarada louca do Foi, frio. 2023. Aham. Aí eu não completei, então é a quinta vez que eu vou largar, vamos dizer assim. Eu Uhum. completei 3, essa vai ser a quarta. E assim, eu não queria mais fazer. Eu soube que era uma despedida. Sinceramente, eu não queria mais. Eu acho muito desgastante. Não é nem um pouco saudável, diferente da musculação, né? Que tem todo o esforço, mas eu vejo a musculação como uma coisa saudável, uma poupança aí de investimento pro futuro. Mas pô, parar sem não ter completado aí, quero parar e completar. Se não for da vontade de Deus completar esse, eu tento no ano que vem. Mas se eu completar e eu tenho fé que eu vou conseguir, eu vou... Nessa distância não, eu vou ficar fazendo 70.3. Eu acho que a melhor distância pra mim é o 70.3. O treino não é tão desgastante, a prova é desgastante, mas não se compara com o Ironman, né? Mas assim, é uma prova bem legal de fazer, o 70.3, e essa daí eu acho que vai ser minha despedida mesmo. E eu não pretendo, nunca diga nunca, pode ser que ano que vem eu faça, mesmo, né? Vem lá de novo, né? Eu quero eu ir, vou lá. eu vou lá. Mas assim, eu não pretendo. Eu quero fazer um nos meus planos. 70.3 pra tirar um pouco a nhaca que ficou do meu primeiro, porque Sim. eu treinei muito bem, eu fiz um ciclo legal, eu tava com uma bike boa até fazer o retorno pra voltar aos 40, e aí a minha bicicleta, a mesa soltou na minha Eita. mão, assim, aí eu perdi 40 minutos Caramba. esperando mecânico, ajuste e tal, e voltei fazendo muita força, que Maceió tinha aquele vento ali na orla, Pois né? é, o pessoal falou, mas era uma prova dura, mas era legal, né? Era uma prova bonita, Muito tranquila. E eu tava pedalando muito bem na época, então eu tenho uma nhaquinha, assim, de fazer outra prova pra tipo, baixar esse tempo, sabe? Que eu fiz em Entendi. 7 horas e pouco, por causa da bike. O Marcelo, quando eu cheguei, o Marcelo falou assim, amor, a gente tá meia hora fora do planejado, então, assim, fica tranquila. Mas eu azedei de um jeito que eu não conseguia ver motivação pra estar ali, sabe? Eu fiz uma volta de 7 quilômetros toda caminhando. Foi mesmo. Então, eu queria voltar numa prova dessa. Eu tenho até uma inscrição, que eu vou ver o que eu vou fazer ano que vem. Tem essa inscrição aí guardada, que eu não pedi reembolso, né? Então, eu tenho essa Entendi. meta. Mas o Ironman, eu acho que é uma coisa mais pessoal, assim, depois de ter e de estar superando essa coisa com a depressão, com a ansiedade. No ano que meu marido fez, eu fiquei muito mal, tava muito assim, não fui uma esposa que ajuda, sabe? Eu até eu era a esposa que ia catar ele nos lugares, né? Então assim, minha bicicleta furou, eu tô aqui no quilômetro tal, Entendi. vem me buscar. Eu ia, tava sempre à disposição, mas eu podia ter acompanhado mais ele, como ele fez agora, final de semana, me escoltando, Entendi. sabe? Coisas assim. Então, eu quero cumprir o Ironman, mas por isso. Eu acho que pra mim tem sido um pouco mais fácil, porque eu não tenho filho. Então, o desgaste que vocês têm, por exemplo, de pedalar 3 horas, depois ter que dar conta de casa, dar conta de esposa, dar conta de filho, pra mim ainda, sabe, porque eu trabalho, o que eu falo pros meninos, eu trabalho sempre, eu sou obrigada a trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu vou ter que vir pra cá não me cansa, não me estafa. Mas no final de semana, por exemplo, que são os treinos longos, eu não tenho depois que dar conta de brincar com o menino, entendeu? Então, eu ainda não tenho achado tão ruim A rotina, a né? rotina dos treinos. Mas Óbvio que o meu treinador é mais conservador, preza muito pelo descanso, né? Eu não tenho essa coisa com o tempo também. A gente tem se preparado para não sofrer tanto. Eu não quero sofrer, eu quero chegar lá treinada, né? Não ficar passando perrengue, porque eu sei que vai ser uma luta contra o tempo inteiro. Não, mas vai dar certo. Amém. Com certeza vai dar certo. E eu tenho certeza absoluta, cara. Vai doer. Mas vai valer a pena. Mas sempre dói, tudo dói. Olha aí, da ó. casa. Também, que eu vou ficar de perna pra demais, cima. não vai ser fácil, não. Eu Mas- tô levando alguns amigos, assim, que estão juntos, né? O Anselmo vai junto, a esposa dele, meu marido. Eu acho que é um momento que vai ser importante. Meu marido tá de mudança, então assim... Mas vai dar certo. Não, vai dar certo, com certeza. Com certeza. Vai doer um pouquinho, mas vai dar certo. Vai doer um monte, né? Vai. Outro dia vai mas- voltar. Tá, quando você passar por mim, Vai você fala dar assim, certo. vai, Carol. Vai, Carol. Não, Dá com uns certeza gritos, vai. dá um empurrão, assim, se eu estiver andando. Não, mas vai dar certo, sim. Eu não tenho a menor dúvida. Essa é só mais uma dúvida. E hoje tá fazendo... Você falou da musculação, depois que entendeu Isso. a questão da musculação, hoje como é que tá fazendo cardio? Vai o- pra corrida agora? Corrida de rua? Essa parte a gente pula. O que acontece? Depois Vai, desse um tempo. dia sim, Não, um ele dia vai. vou que eu apertei Ele a mão vai. do Euler, eu tenho que fazer Olha 10 aí, ó. quilômetros. Isso Olha aí, tá vendo? Tá guardado aqui. Mas hoje não.
Em 2022, eu fui pro palco do fisiculturismo, né? Qual foi isso? Em 2022. 2022. 2020, 2021 eu parei de treinar com a Valzinha porque chegou o limite, Sei. não conseguia mais treinar com ela. As pessoas falavam muito sobre o fisiculturismo, principalmente com o meu arquetípico, né? O meu corpo como ele é muito pro Classic Physique. Então, as minhas pernas são muito boas. E aí as pessoas falavam muito disso, eu não tinha nenhuma noção do que era fisiculturismo, o que era Agora, aquilo e tudo mais. eu gosto de acompanhar o fisiculturismo, né? Eu não Uhum. sou totalmente leigo, eu acompanho mesmo, Sim. o Rafael Brandão, eu acompanho o fisiculturismo, eu gosto, né? Aí, Me diz uma coisa, o Classic, esse aí daqui É dá o pra ver que é o Classic. Classic, É o né? da Sunga. Ela é uma mais recente, claro que ela vem de Classic, não pode ser Aham. recente uma coisa, sim, né? sim. Isso aí acho que vem do Arnold, né? Essa questão. Isso, essa Mas a categoria agora, ela é mais recente? no Não. A categoria do Classic foi Ou criada sempre teve? pelo Arnold, né? Era a categoria dele. Por quê? Sempre, só para que as pessoas entendam, o Olímpia, a pessoa só é o campeão do Olímpia, que é o Campeonato Mundial de Fisiculturismo, quem é o que usa a sunga pequenininha. Sim. Ele é o campeão do Olímpia, e aí é considerado, de fato, o campeão do Certo, campeonato. que é aquela categoria aberta, né? A Aberta, Open. que é a Open. Isso. Nós temos 4 categorias lá, masculinas, que é a da bermuda, Que é o Men's Physique. o Men's Physique, vem a Class Physique, que é a Essa da daí. sunga, a sunga maior, né? Certo. Depois vem a 212, que são das pessoas pequenas até 212 Pequena, entre libras. aspas. Pequena. Elas são pequenas em tamanho, mas em estrutura tá. é grande. É. E veio a Open, A que Open, é o cara principal. sem medida nenhuma. Tanto é que o nome é Open por conta disso. Você pode ser alto, Sem limite. sem limite de peso. E aí, a avaliação, cada categoria tem a sua avaliação. O tamanho da sunga mostra muito sobre isso. Sim. Então, por exemplo, a sunga fina é avaliado o glúteo, né? No meu caso, que é Class Physique, não é avaliado o glúteo. Entendi. E aí, na Class Physique é avaliado o shape X. Eu tenho que ser grande em cima e proporcional embaixo. E aí eles fazem a leitura ali do que é Já o melhor condicionamento e tudo Entendi. mais. Já na Men's Physique, obviamente, de bermuda. É, não a tem como bermuda, avaliar. e aí mudou-se a regra no passado da Men's Physique, porque tava ficando muito desproporcional. A pessoa tava ficando muito grande em cima e muito Pois fina é, embaixo, né? que era o casquinho de sorvete. Desculpa também. Mas agora, assim, outra pergunta de leigo, tá? Aham. Assim, eu vejo na Men's Physique, os caras já estão ficando assim com tamanho já De anormal. Class Physique. Pois é. E como é que parece que os jurados eles estão avaliando mais agora o tamanho da Men's Physique? Isso. Porque não era tanto Qual tamanho, é a né? discussão Quem é o de Pro? hoje? O Pro é todo mundo que recebe o cartão O cartão, Pro. né? Mas é... Eu tenho um campeonato. Não, eu tenho mas que aí ganhar- qual ganhar é esse dessas campeonato. classificações aí? Ah, não, todos Todas são as Pro. categorias. Ah, Todas as tá, categorias ganham profissional, cartão né? Pro, que aí Tá. fazem com que você pode ir para o Olímpia. Mas tem como as nossas competições, por exemplo, que tem uma competição que é classificatória para o Pro? Tem. Essa minha que eu participei, ela classificatória é regional. Aí eu vou para o brasileiro. Ah, tá. Aí no brasileiro eu faço lá e aí eu vou Aí subindo vem as o cartão, categorias. A Men's Sim. Physique hoje é Os a caras categoria tão muito grande, né? mais desorganizada que existe. Por quê? Uma hora ganha a pessoa com shape tal. Aí no outro campeonato é um outro shape completamente nada a ver com o que foi vencido do Não tem um anterior. padrão, Então né? hoje a discussão ninguém entende a Men's Physique, por isso que a Men's Physique hoje nem é tão bem vista assim. Entendi. A Class Physique é muito vista por causa do Siban, né, Entendi. que era o campeão mundial, 7 vezes campeão pela Class Physique, e aí ele tem um marketing ali, uma comunicação muito boa. O Ramon Dino... A Mundina dessa... da Class Physique junto com o Siban. E aí vem a Open, que aí são os hards, né, como a gente chama. Rafael Brandão, Rafael falando de Brandão, o Cruz... tem muita gente, Derek, que o Ramon tá treinando com o Derek nos Estados Unidos já, então assim, tá tendo essa interatividade entre as categorias. Sim, mas segue um padrão, né? Porque Segue um padrão. né? Até pra, se não Segue me um engano, padrão. o Daniel daqui, né? Ele era dessa outra e foi Isso. pra Classic, né? Se eu não me engano. Isso, Mas isso. depende de como... Depende, porque assim, o que acontece? É muita comida, é muito treino, né? E muito uso, né, do anabolizante. Sim. Por conta disso... Do suco. Do suco. Às vezes não. Não é uma coisa saudável. Então Sim. é muita coisa para ser feita. Com isso, as pessoas optam por ir ao Entendi. Class Physique, que é o mais normal, é um shape ok, que você garante, Entendi. é ainda uma coisa saudável, então dá para conviver com aquilo. Entendi. Apesar de hoje eu estar vivendo um
Um booking é comida o tempo todo. Por que eu não consigo dormir cedo? Porque 10 horas eu tenho que comer. Entendi. Então, é assim, até essas O Anselmo regras... tá em ciclo, essa é a realidade. Isso mesmo. E a questão, né, de comida, e também tem gente que não consegue comer muito, né? Não. Eu vejo o Rafael, ele come demais. Muito. Ele consegue E aí comer é uma muito. coisa Como que eu é converso muito com o meu coach. Ele fala assim... Eu digo assim, do fato de conseguir comer De conseguir- mesmo, porque é. eu vejo o Rafael Brandão às vezes acompanha que ele come muito, pô, ele consegue eu sou comer, essa né? pessoa. Eu consigo comer consegue numa comer. facilidade. Não Ontem consegue fazer dieta, mas comer... Consigo comer tranquilamente. Ontem a gente Entendi. saiu pra almoçar e eu comi metade do prato e Frango. depois no meio do restaurante eu passando tudo pro Passando prato, comida. assim, pra ele. E ele Então assim, tranquilo, é né? uma coisa muito grande. E, como a Carol falou aqui, hoje eu não me importo mais em subir no palco e ganhar um campeonato. Né? Isso, ano passado me preparei, tava tudo certo pra eu subir, ia disputar aí no Maranhão, só que muita coisa aconteceu. E aí me deu uma crise de ansiedade fazendo escada. Já era o cardio da escada. Quando a gente vai pra escada, é porque o negócio já tá no final, o negócio já vai pegar. E aí eu fui fazer a escada, não sei se juntaram-se as coisas, mas ali me deu uma crise de ansiedade muito grande. Eu via o meu coração batendo, eu falei, cara, não vi que um vou gatilho, passar por cara, eu tô na escada. E aí eu falei, não vou, decide lá. Aí conversei com o meu treinador, conversei com o coach e falei, olha, isso não é uma prioridade mais pra mim. Até aquele dia era. Só que as coisas mudaram, a vida mudou. Hoje a gente tem a agência pra cuidar, então... Será que isso, de fato, é o meu objetivo principal? Não, não é. Entendi. Né? E aí, houve essa mudança. Só que, aí ele perguntou, e aí, o que tu vai querer fazer? Eu falei, quero passar por tudo shape, novamente. Quero shape. Quero ter o shape, Então, quero fazer o segue booking, baile. quero fazer o cutting, quero continuar com o treino pesado. Eu não sei treinar o treino fofo, como falam. E o meu treinador puxa muito disso. Então, assim, eu preciso ter a rotina. Essa rotina... esse objetivo, que todo mês eu vou lá com ele, e ele fala, e aí, o que tu quer? E faz os exames, tudo bonitinho. Olha, a gente vai sair daqui e vai pra cá. Vai querer fazer? Falo, pode Entendi. continuar. Então, hoje eu vivo esse processo, esse estilo de vida, né? Então, eu trago minha marmitinha, vivo com ela É como tu tranquilamente. falou, é estilo de vida. É mesmo, estilo de tem que vida. ser. E aí, no final de semana, eu como lá meus 3, 4 hambúrgueres. que essa Que era o que eu fazia na madrugada, fugindo. Porque eu gosto muito de hambúrguer. A minha paixão é hambúrguer. Então, ele falou, tá, a gente organiza toda a tua dieta aqui para que no final de semana tu tenha ali teu momento com a família. E aí tu pode comer o que tu quiser. É a refeição livre mesmo. O equilíbrio é tudo. É isso mesmo. Poxa, muito legal. E É assim, isso mesmo. bem legal mesmo. E assim, inclusive, a gente tava pensando, né? O Igor estava conversando sobre Uhum. trazer também o sistema fisiculturismo para cá. Eu acho fazer um muito episódio só importante pra porque, assim como a Carol pontuou muito aqui sobre o seu objetivo, né? O que você quer? Eu acho que quando a pessoa tem, principalmente essa mudança na vida dela, era uma pessoa sedentária, começa a ir pra musculação. A musculação chega num ponto em que você, e aí, vai querer só ficar nisso? Dá o próximo passo, vem o passo do fisiculturismo e começa, né, a organização da rotina, a alimentação e tudo mais. Eu acho que tem muita gente aí Mas pra é compartilhar. difícil, É E difícil. não tem como fugir disso, né? É. Eu, por exemplo, tive que procurar um nutricionista para esse Com ciclo, certeza. assim, até para orientar tudo, até Tá. a hidratação. Tá tirando- tudo, tem que tirar foto do prato. Daí, tá Não, e vendo? a Tá te marmita, entregando. eu comecei a marmita. vir de Marmita marmita pra- pra cá. Não, mas tem que ser mesmo. No começo eu tinha que descobrir umas coisas, assim, porque, coitado, eu tô com o Pellegrini, ele Sim. arrocha, né? É. Ele não tem... Eu passei 1 hora ali pegando parrada. Ó, eu até saí da sala que eu falei, Ele meu tava Deus, eu não vou apanhar aqui, dormindo, não. Aí eu sou muito difícil pra comer. Eu sou muito se der meio-dia eu não tiver almoçado, eu só consigo pensar em comer um McDonald's. Eu não consigo pensar em fazer uma Entendi. escolha certa, sabe? Igual o Anselmo Só que é. aí ela tá comigo, ela vai pra escolha certa. Tá certo, tá Então, certo. assim, tudo é... Alguém tem que saber, né? Alguém é especialista pra ensinar. Então, eu tive que também ir atrás. Até pra saber o quanto de beber água, por exemplo, né? Tudo faz diferença. E Ou eu até acho pra que- tirar a água E eu da acho que sua esse vida. direcionamento, né, a busca pelo profissional te faz ter até ainda mais um compromisso com a situação, É né? verdade. Porque agora ela consegue. Ah, não, vou comer isso aqui. Traz whey, traz tudinho, Me traz dá um maçã. jeito. Até pra você ir tá Sempre comendo dá. maçã. Maçã que eu nem gosto. Eu falei pra ele, é pra eu fazer? Eu vou fazer. Você quer que eu coma uma maçã? Eu vou comer uma maçã. Então, assim, tem essas coisas também, né? É Eu isso comer mesmo. muito, comer pouco, tem que se adequar ali a cada realidade. Hoje, E as nossas são totalmente Totalmente diferentes, diferentes. mas a gente Totalmente, tenta né? se ajudar. Exatamente. É que Mas eu brinco cada que a gente é qual- casado na Jusceia, né? Então, Então, a assim, gente... a gente tem que se monitorando também. Mas é assim É. mesmo, o importante é isso, cada um com a sua montanha,
sonho aí pra escalar. É isso mesmo. E é assim mesmo. Então, assim, eu queria agradecer primeiramente vocês dois aí por terem vindo aqui. Acho que bem legal a nossa conversa, um pouco só essa da Disney aí já me recebeu. Já abriu, né, os olhos pra ir. Bateu na trave esse ano, viu? Quase que a gente programa, mas as crianças ainda estão muito pequenas ainda, e a gente resolveu adiar esse sonho. Mas aí. tem corridinha de criança, tá? Uma milha. Pra criança. Não, eu fiquei sabendo também, mas assim vai ficar meio... Tem 100 metros, sei lá. Vai ficar meio puxado ainda. Tem de engatinhar, eles botam um tapete. Eu fui assistir no primeiro ano. Mas com certeza vou precisar de mais dicas aí pra quem sabe no próximo ano. E eu queria deixar aí vocês falarem aí as considerações finais aí da nossa conversa. Carol, deixar um recado pra alguém. Não, eu acho que, assim, é muito legal poder... Eu sempre falo disso. Esses dias a gente fez um vídeo sobre isso para um cliente, junto com a Camilinha. Eu acho que todo mundo pode viver o esporte da forma que quer, sabe? É verdade. A gente falou sobre tênis um dia desse, eu e a Camila, para um cliente. Eu sou grande, sou pesada, sou lenta, a Camila é super rápida, é uma das minhas melhores amigas, foca em performance, né, já foi para mundial, ganha tudo, tá sempre no pódio da corrida, da natação, e inclusive, agora na meia maratona, ela... Pois deu na cabeça de um monte de terceira geral, né? Sensacional a colocação. E aí, assim... na musculação, no triatlo, na natação, no nado sincronizado, onde quer que seja, dá para ter vida independente dessa coisa de comparação, sabe? De internet, de vida boa, vida mansa. Todo mundo tem seus problemas. Comigo mesmo, assim, o Dr. Jefferson, né, que é do triatlon, falou assim, uma vez para mim, a Carol era a pessoa que estava sempre, aparecia e sumia. Então, eu tinha os meus problemas que ninguém imaginava, ninguém sabia, eu estava ali lidando com tudo aquilo, mas tentando ter o mínimo de saúde, o mínimo de regra, disciplina. Hoje eu tô tendo que ter muito mais, obviamente, porque o desafio é muito maior, mas é isso, assim, cabe para todo mundo, tem que procurar saúde. Eu brinco hoje que, assim, que seja a musculação, pelo menos para quando envelhecer, levantar do vaso, levantar da cama. Então, é isso, é o que eu prego hoje, é esse equilíbrio com a saúde. É óbvio que o nosso esporte não tem tanta saúde, assim, se for analisar de verdade, né? Mas o mínimo de compromisso com você e com a sua qualidade de vida é muito importante, muito. Ou seja, tirando pequenos vícios. Eu, né, tô na luta aí com a Coca-Cola, por exemplo. Então, Coquinha zero. Ótimo. Então, é um pouco disso. Eu já parei de falar. Tô com um alarme aqui. E eu, assim, sempre falo, né, foi um compromisso que eu tive depois da minha mudança de vida também, de compartilhar mais o dia a dia, mostrar que pessoas comuns conseguem, né, ter uma rotina adequada, dormir bem, comer bem e sempre priorizar a atividade física, independente qual ela seja. Falou a palavra certa, priorizar mesmo. Priorizar, ela tem que ser prioridade, porque ela traz muitos benefícios com isso. Né? Você começa a visualizar a alimentação como uma forma muito melhor, né? O papel da alimentação no seu dia a dia, o compromisso em estar ali no trabalho, dar conta do trabalho, chegar em casa, ainda poder pegar teu filho, brincar com teu filho, correr com ele ali, porque não há nada pior do que chegar em casa cansado, tu te deitar no sofá, aí tu ouve teu filho falando, pai, bora brincar. Aí o pai, e aí, cara, tu tá ali acabado, cansado, né? Então, criar essa rotina, né? Entender o compromisso de cada momento, ter o momento certo para cada hora certa para cada momento da vida. Então, acho que o maior compromisso que eu aprendi com essa mudança foi isso. Façam musculação, façam dança. O que for, né? O que você gostar. Se movimenta, faça a corrida, vai caminhar na Ponta Negra com alguém, convida os amigos. Eu acho que essa parte de criar a comunidade ali, né? De ter as pessoas para ajudarem nessa mudança de vida é muito importante. Que um puxa o outro. Principalmente se você tiver um marido, uma mulher, uma esposa, de fazerem junto. Vamos começar a nos alimentar bem. Não precisa seguir uma dieta, mas só escolhas saudáveis. E aí começar com isso. Automaticamente as pessoas certas vão entrando na tua vida, vão potencializando natural, isso, né? E aí as coisas vão melhorando no final.
com certeza vai ter muito mais positivo do que negativo aí nos ganhos. Então, acho que o que eu tenho a dizer é sobre isso, né? E falou muito bem, inclusive. Então, assim, muito obrigado também por você que ficou assistindo até o final. Esse foi a nossa 23º episódio do nosso Zona 2 Cast. Fique ligado para mais. E depois, dia 1º agora, né? No próximo dia 1º, né, Carol? Aí a gente vai voltar aqui também para falar como é que foi esse Iron Man aí, os dois. Será que eu venho com uma medalha? Vem sim, vem sim. E eu venho com megafone. Isso mesmo. Então, muito obrigado. Fique ligado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Mais uma vez, estamos aqui no Estúdio Diário da Capital. Se inscrevam, compartilhem e comentem também se você gostou. Muito obrigado.